Boa noite, meus irmãos. Eu espero que ontem ninguém tenha saído com nenhum conflito do nosso tempo aqui, sobre o nosso tempo, mas é normal. Acredito que ontem tenha mexido com alguns com relação à consciência do que é o seu coração, o estado em que está o seu coração e os desafios que você tem para trabalhar com ele. Nós vimos que o coração do homem, se formos traduzir com uma palavra, ele é egoísta, ele é autoidólatra, e ele deseja agradar-se. O coração do homem nunca pensa no outro, não é altruísta de maneira alguma, ele é egoísta mesmo. E é por causa disso que nós nos envolvemos com conflitos tensos, às vezes até mesmo de repercussão internacional, não é? Na política, na igreja, na família, e esse é o grande problema que nós temos para lidar. Mas nós vimos também que a graça de Deus, e é pela graça de Deus que temos uma transformação de vida. Então aquilo que era impossível se fazer, resolver os nossos conflitos, agora é possível. É isso que Tiago faz lá, ele apresenta para nós ali em Tiago capítulo 4, a graça de Deus como a ferramenta que pode resolver os nossos conflitos. É tudo pela graça de Deus, no poder do Espírito. Hoje nós vamos trabalhar com algumas ferramentas. Nós vamos trabalhar, aliás, com uma ferramenta fundamental para resolver o conflito, que é a comunicação. Então, se você vem com algumas dificuldades em relação à comunicação, você vai ver que ela é essencial para isso. Mas antes eu quero pedir para você abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Interessante a gente observar esse texto, que em 3 capítulos, do capítulo 8, aliás, em 3 capítulos, do capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo vai tratar de um problema que estava ocorrendo na igreja de Corinto. O problema era o grande dilema: podemos comer carne dedicada a ídolos ou não? Então Paulo trabalha com esse argumento, e ele trabalha com os fortes na fé e os fracos na fé. E ele trabalha com muito amor, ele confronta os fracos na fé, mostrando para eles que se há um Deus verdadeiro, se não existe nenhum outro Deus, então nenhuma carne foi dedicada a ídolo nenhum. E estes fortes na fé, conhecedores da palavra de Deus, eles se achavam arrogantes, muito conhecedores, eles tratavam com arrogância os fracos na fé, tratavam com desdém. Os fracos na fé olhavam para estes que conheciam a palavra de Deus e desconfiavam da sua salvação. E existia um conflito intenso entre eles. Muito bem, depois de tratar de todo o problema, Paulo então apresenta aqui o primeiro passo para resolver um conflito. Na verdade, é um primeiro passo que é visto também como uma oportunidade que o conflito nos apresenta. Então vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem à igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo então aqui apresenta que o primeiro passo também é visto como uma oportunidade para o conflito, é refletir a glória de Deus. Então, primeiro, vise a glória de Deus.
Vise a glória de Deus. Você pode ter travado alguns conflitos hoje, no seu lar, no seu trabalho, no trânsito, a caminho para cá. Espero que agora você não esteja tendo nenhum conflito, mas é natural que você tenha conflitos. E o que Paulo nos apresenta é que quando surge um conflito, nós temos uma oportunidade de refletir a glória de Deus. Fazer tudo para agradar a Deus. Um conflito deve buscar este primeiro passo, este objetivo. Quando duas pessoas, dois irmãos em Cristo, e aqui nós estamos falando num ambiente cristão, não é? Quando os dois com maturidade buscam a glória de Deus para resolver o seu conflito, o conflito logo se encerra. E não vamos dizer que nenhuma das partes vai sofrer. Ora, nós lutamos com um coração pecaminoso e tendencioso ao pecado, que é egoísta, que é autoidólatra, que busca sua autossatisfação. Ninguém entra num conflito pensando no bem do próximo, mas pensando no seu próprio bem. Nós temos essa tendência. O nosso coração ele é tendencioso a pensar só em si mesmo. Mas quando deixamos de pensar em nós mesmos e pensamos naquilo que Deus está vendo ou naquilo que Ele deseja em meio a esta situação, mesmo a dor intensa do conflito, mesmo depois de uma discussão intensa ou dos motivos que nos fazem sofrer, sofremos menos, porque a glória de Deus nos faz superar qualquer drama, qualquer dor, qualquer sofrimento. Paulo, ele faz questão de dizer aqui, ele chama a responsabilidade para ele. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós temos uma oportunidade. Mas o que é interessante é que Paulo, durante todo esse contexto, do capítulo 8 até o capítulo 10, ele dá a responsabilidade para o mais forte. Ele exige essa responsabilidade. E em situações de aconselhamento bíblico, por exemplo, quando nós tratamos de casais, nós sempre deixamos claro que o marido, ele é o pastor do lar. Ele tem por obrigação, por dever bíblico, ele tem uma responsabilidade diante de Deus, que é manter-se santo, como um exemplo para toda a sua família, mas também ser um pastor do lar. Sondando sempre, investigando como está o coração da sua esposa. Aliás, Paulo fala lá em Efésios 5, que também é uma responsabilidade do marido, santificar a esposa, para que ela seja encontrada por Deus sem pecado. Olha a responsabilidade do marido. Mas também é responsabilidade dele cuidar dos pais. Numa situação onde nós tratamos de conflito entre casais, sempre cobramos uma responsabilidade maior do marido. Ele é o pastor do seu lar. Mas existem situações onde a mulher é crente e o marido não é. Ela então deve cumprir aqueles deveres que Pedro pede para ela. Ter uma vida que seja exemplar para o seu marido e que ela ganhe o seu marido pelo seu bom procedimento. Ela é salva, ela tem um coração regenerado, ela é uma nova criatura em Cristo. Ela sim tem a capacidade de decidir refletir a glória de Deus. Ela não é uma escrava do pecado mais, mas ela tem o poder no Espírito para resistir qualquer tentação, como Paulo apresenta. E nós vemos aqui ela como responsável por buscar esse reflexo da glória de Deus. Todo conflito é uma oportunidade para se refletir o caráter de Deus. Todo conflito. Como posso agradar e honrar a Deus nessa situação deve ser a pergunta que vem à sua mente. Esse deve ser o seu pensamento. É interessante que às vezes em situações de aconselhamento bíblico, em alguns casos eu peço para fazer um diário. Eu, particularmente, nunca tive diário na minha vida. Né? A gente sempre brincava que menino não faz diário, que isso é coisa de menina.
Mas uma das tarefinhas que a gente dá em aconselhamento bíblico é que surte um bom efeito. Por exemplo, no momento do seu conflito conjugal, familiar, vá para o diário e descreva os seus pensamentos. Quais são suas emoções, os seus sentimentos mais fortes? Quais são os seus desejos naquele momento? O que você pensa, a forma como que você pensa, como Deus olha para este conflito. Deus está aprovando ou reprovando? É interessante a gente avaliar os pensamentos que ocorrem no momento do conflito. Então, a reflexão é para dentro de si. A ideia é que, não apenas buscando pensamentos ou sentimentos que possam refletir a glória de Deus, mas até mesmo os meus atos, como alguém que tem um domínio próprio e que está refletindo um caráter cristão naquele momento, que não foge das circunstâncias, enfrenta as circunstâncias, mas enfrenta de forma bíblica. Como eu disse ontem, existem situações em que nós devemos provocar um conflito, uma confrontação. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas deve refletir sempre o caráter de Cristo. Às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, eu vou dizer para ele tudo o que ele precisa ouvir, ele vai ver. Né? Isso não é confrontação, isso é falta de educação, de respeito, não é? Geralmente a pessoa pensa, como nós vimos ontem, Tiago denunciando, como uma juíza, né? O homem, por exemplo, se ele enxergar a esposa dessa forma, eu vou chegar em casa e eu vou acabar com ela. Ela vai ver só, eu vou dizer tudo aquilo que ela precisa ouvir, tudo aquilo que os pais não disseram para ela. Olha, ele é o quê? Ele é quem? Juiz da sua esposa? Está fazendo um juízo, uma condenação, como se fosse Deus? Nós vimos isso ontem também. Não é este o ideal, não é este o procedimento que devemos adotar no meio ao conflito, mas o que eu devo fazer no meio dessa situação que agrade ao Senhor? Às vezes o silêncio agrada ao Senhor. Às vezes deixar ser ofendido. Jesus não fez isso. Jesus não se calou. Jesus não deixou ser levado, zombado, não foi cuspido, não foi torturado e morto numa cruz. Poxa, Ele é Deus. Cantamos agora há pouco um hino lindo. O Criador morreu. É isso que a Bíblia diz. Agora temos o propósito de Deus restaurado em Cristo, e agora podemos cumprir o propósito de Deus, que é refletir a imagem e semelhança de Deus em qualquer circunstância, especialmente em conflito. Nós vimos que lá em Gênesis, o primeiro conflito do homem, quando ele conheceu o pecado, foi voltar-se contra Deus. Ele desejou autonomia e independência. O conflito com Deus atingiu toda a criação, o relacionamento com os outros seres humanos, e Paulo fala lá em Romanos 8, hoje a natureza geme por causa do pecado. Talvez se fôssemos abordar cada aspecto do conflito, tivéssemos que tratar por muito mais tempo, alguns dias a mais nessa conferência, porque o homem é criativo no pecado. E em cada relacionamento, e em cada circunstância que o homem se envolve, existe um conflito. E o conflito dele começa no seu próprio coração contra Deus. O que eu devo fazer para agradar e honrar a Deus? Este deve ser o seu pensamento em meio ao conflito, para buscar o reflexo da glória de Deus em meio a circunstâncias difíceis. O segundo passo é: tire a trava do seu olho. Vamos lá para Mateus capítulo 7. Mateus 7, esse texto é fantástico. A forma como ele cria aqui, o Mateus ele registra um paralelo com o capítulo anterior, inclusive, é fantástico. Mateus 7, versículo 1 a 5, Jesus diz assim, um versículo
Dizem, né, tem algumas pesquisas que são feitas e diz que esse primeiro, Mateus 7:1, é o versículo mais citado no mundo, mas também o mais mal usado, interpretado e mal usado, aplicado no mundo. Vamos ver. Mateus 7, versículo 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Veja, olha que interessante. Eu me lembro, antes de tratar desse texto, eu estava me esquecendo de mencionar uma experiência que um amigo meu citou na época de seminário, e toda vez quando eu penso em conflito, eu penso nesse exemplo. Existem algumas ilustrações que me vêm na mente, e que são difíceis de serem mudadas. Um amigo, ele foi fazer um estágio missionário entre pescadores artesanais, entre os caiçaras, e pescadores artesanais, numa aldeia de pescadores artesanais, que, por pior que seja a sua educação formal, você pode se parecer como um grande erudito, perto desses homens. E eles passam no mar, em alto mar, 6 meses pescando, e as esposas ficam na vila, e durante esse tempo, elas sentem falta de homem. Entendeu por que eu estou dizendo isso, né? Elas encontram então outros homens, que estão ali na vila, dando bobeira, ou ficaram, não foram dessa vez pescar. Muito bem, era aniversário da igreja, da congregação onde ele estava servindo, e eles iam ter um bolinho, como a gente faz aqui, né? Depois de uma reunião, e estava tudo preparado. E chega um homem que era muito violento entre eles. E ele ficou sabendo, quando ele chegou na vila, que a esposa dele tinha traído ele com vários outros homens. Bom, ela já era tratada com muita violência. O grande temor é, ele vai matá-la. Então, não é se ele vai matar, é quando ele vai matar. Essa era a grande tensão. E o pastor que foi ali, um trabalho missionário de plantação de uma igreja, numa vila de pescadores, toda a mensagem ela é evangelística. E naquele dia o pastor aproveitou que ia ter bolo, as crianças comiam um pouco bolo na vida, ali naquela vila, não é verdade? Uma pobreza extrema, e tinha ali algumas coisas diferentes para os moradores, então eles estavam lá por causa disso. E o pastor aproveitou a situação e pregou, fez uma mensagem evangelística, e esse amigo meu disse que a mensagem muito boa, e tocou no coração daquele homem, e aquele homem, naquela noite, tomou uma decisão definitiva e sincera por Cristo. Mesmo assim, o temor era, o que ele vai fazer com a esposa? Porque ela traiu ele, ele é violento, ele vai chegar em casa, ele vai matá-la. E antes de ir embora, sabendo de tudo que aconteceu em casa, ele vai e pede um pedaço de bolo para a esposa. E alguém pergunta, vai levar para comer mais tarde? Ele diz, não, eu vou levar para minha esposa. Quando eu escutei esse testemunho desse amigo meu, eu fiquei admirado com essa situação. Porque o que é normal é que a conversão seja realmente um processo de convencimento do Espírito, aonde você passa por um tempo de discipulado, aonde a palavra de Deus vai penetrando no seu coração, convencendo te convencendo dos pecados, do juízo, o trabalho do Espírito que vai fazer, ele tem poder para fazer isso rápido, mas geralmente vem por um tempo de dedicação de um discipulador, de um evangelista, que vai fazendo isso com calma, que com o tempo essas dúvidas vão sendo sanadas e o coração vai sendo transformado. Aquele homem rapidamente foi convencido pelo Espírito, ao ponto de
entender que ele era um novo homem, tinha um novo coração, portanto deveria entender que aquela situação era uma prova na sua vida e que ele deveria refletir a glória de Deus. Que desafio! E isso me faz pensar que o número de divórcio entre evangélicos tem crescido a cada ano. Mas ainda, a graça de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz. E nós podemos contemplar exemplos, testemunhos de homens sinceros e verdadeiros no seu compromisso com Cristo, que buscam não a sua satisfação, e não a justificação para os seus pensamentos maus, para os seus maus desejos, mas buscam fazer a vontade de Deus, a glória de Deus. Mesmo que isso seja um sacrifício, que seja um sacrifício para o seu ego, para a sua honra, para a sua vergonha diante de todos os homens, o seu pudor. Não, ele sacrifica qualquer coisa, porque Cristo deve estar evidente na vida dele. Bom, tire a trave do seu olho. Jesus, quando fala, não julgueis para que não sejais julgados, o que ele está dizendo é, não julgue como eu julgo, como Deus julga. E ele coloca o padrão para o julgamento, a forma como você julga, você será julgado. No capítulo 6, versículo 14 e 15, ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará. O que ele está falando aqui é de um padrão para o perdão. Deus vai julgar e condenar você da mesma forma como você julga e condena as outras pessoas. Agora, o que ele está também dizendo aqui no capítulo 6, versículo 14 e 15, é que somos mensageiros do perdão de Deus, e este perdão deve ser anunciado para todas as pessoas. Voltando aqui para o capítulo 7, ele diz ali que no versículo 6, nós não lemos, mas no versículo 6 ele diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães voltando-se vos despedacem. Veja, ele está chamando pagãos de cães, de porcos, e ele está ensinando aqui os seus discípulos a fazer um julgamento adequado. Existem aqueles que zombam da palavra de Deus, zombam do caráter de Deus, se aproveitam de qualquer circunstância, de qualquer situação, para praticar a sua imoralidade, a sua indiferença com Deus, e Jesus chama estes de porcos e de cães. Então Jesus faz um julgamento, ensina estes homens a fazer um julgamento adequado, mas veja, não um julgamento como ele faz. Ninguém deve se colocar no lugar de Deus. Vimos isso ontem. Ninguém. É necessário fazer avaliações corretas, mas isto precisa ser feito com uma humildade extrema, como o Tiago nos apresentou ontem, não é mesmo? Agora, tirar a trave do olho é uma expressão que parece ser ridícula, não é? Imagina uma pessoa com um pedaço de madeira, um pau, um caibro no olho, não é? Olha o exagero. O que Jesus está fazendo aqui é usar uma figura de linguagem e dizer: olha, tem mais problemas na sua vida, então você precisa resolver estes problemas que você tem que tratar, antes de ajudar o seu próximo. Primeiro passo, em meio ao conflito, olhe para dentro de si mesmo. Quando nós falamos para educadores, assim como para pessoas, para pais que vão educar os seus filhos, a gente ensina sempre aquilo que a gente pratica, inclusive eu faço isso com os meus filhos, eu e minha esposa. Nós procuramos entender aquilo que ele está vendo. Nós precisamos enxergar o mundo à volta com as lentes de uma criança, para compreender o que
o que de fato aconteceu. E fazemos perguntas, começamos a fazer perguntas. Aliás, essa é uma boa estratégia, não é? Provérbios 18 fala sobre isso, que para a gente não tirar conclusões precipitadas antes de ouvir, porque isso é tolice e insensatez. Então precisamos ouvir, fazer perguntas, precisamos compreender as outras pessoas. Agora, antes mesmo de fazer isso, é necessário olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si, para que não sejamos arrogantes e, como o próprio Senhor Jesus diz aqui no versículo 5, hipócritas. Era isso que aqueles líderes religiosos estavam sendo, hipócritas. Sentavam em cima da lei e viviam uma vida de legalismo e de hipocrisia, porque o coração era completamente deformado, completamente indiferente com outras pessoas. Precisamos tomar cuidado com algumas traves. Por exemplo, as nossas palavras. Palavras de murmuração, palavras de mentira, palavras de ironia. Se tem coisa mais absurda, em meio ao conflito, alguém ser irônico e falar com ironia. As coisas acabam se acalorando, não é verdade? Acabam piorando, não melhora. Você não precisa, se você acha e você percebe que você está mais correto do que outra pessoa, você precisa tirar alguma trave e, se for algo das suas palavras, fique calado. Fique calado. Olhe para as suas palavras, a forma como você fala, ou aquilo que você já falou daquela pessoa ou para aquela pessoa. Precisamos também, algumas traves podem ser as nossas ações ou omissões. Pais que lamentam a tragédia que o filho vive hoje, é porque talvez no passado foram omissos. Existem pais que não têm coragem de confrontar os pecados dos próprios filhos. Existem pais que procuram os pastores para fazer isso. Vejam. O que você pode ter feito ou não ter feito, mas que deveria ser feito, que é uma trave, e que provoca aí uma grande tensão no conflito. Vingança. Nossas atitudes e motivações. Veja, no versículo 6, Jesus está julgando as motivações de alguns homens ao ponto de chamá-los de cães e porcos. Existem algumas motivações erradas no coração do homem, mesquinhas, egoístas, e elas devem ser tratadas. Conheci uma mulher, por meio de um pastor amigo meu, que ela orou por anos pela conversão do marido, por muitos anos. E os seus filhos foram crescendo, foram ficando adolescentes, jovens, já um deles, se eu não me engano, já estava na faculdade, orando com a mãe pela conversão do pai. Um dia, aquele homem acompanha a esposa na igreja, e então escuta uma mensagem que o toca de forma assim profunda, e ele também se entrega ao Senhor Jesus, toma uma decisão sincera e definitiva por Cristo. Eu conheci esse homem, não parecia ser aquele monstro que o pastor disse que ele era. Ele tinha problemas com álcool, com mulheres, ele traiu a sua esposa com várias mulheres, os filhos iam buscá-lo no bar, jogado no chão, levá-lo para casa. Era um monstro, tratava todo mundo com violência, espancava, violentava a família inteirinha. Mas aquele homem, a partir daquele dia, mudou. Teve uma vida transformada. Ninguém dizia que aquele homem era quem ele era. E eu o conheci pessoalmente num encontro de casais, e ele veio sorrindo me cumprimentar. Eu perguntei para o pastor, é esse? Sim, é. Mas aquela mulher começou a lembrar de tudo o que ela passou. E ela foi alimentando um ódio, uma raiva, uma ira
tão grande daquele homem, e ela mudou para o quarto de um dos filhos. Não queria mais dormir com o marido, e ela disse para o pastor: eu quero divórcio. E o pastor disse: eu não estou te entendendo, mas você orou a vida inteira pela conversão do seu marido, e quando ele se converte, você quer separação, você quer o divórcio, o que você quer? Aquela mulher, ela queria justiça sobre o marido. Deus não deu a justiça que ela desejava. Então ela procurou fazer justiça com as próprias mãos. Ela vivia uma vida debaixo do mesmo teto do marido para manter a aparência. Ela era capaz de observar e apontar todos os erros e pecados do seu marido, mas ela não queria tirar nenhuma trave. A avaliação, o olhar que fazia para o seu próprio coração era de alguém arrogante e soberbo, ao ponto de não achar que nada pudesse ser tirado em relação a tudo aquilo que ele tinha praticado. Um homem que chegou a abrir mão até mesmo da responsabilidade como líder em casa, por causa da vergonha que tinha, do passado que teve, e aquilo que fez a esposa e os filhos passarem. Abriu mão até mesmo da sua liderança masculina no lar, para salvar a sua esposa. Mas uma esposa que valorizava a trave que tinha, cultivava ela, talvez até pudesse invernizar a trave que tinha no olho, mas era incapaz de abrir mão disso, para ter uma vida de restauração e resolver o seu conflito com seu marido, e buscar uma nova vida em Cristo. O terceiro passo que nós vemos é: mostre o erro do seu irmão. Você vê isso aqui, versículo 3. Veja, você precisa retirar o primeiro a trave, mas para qual objetivo? Versículo 5 ele diz: então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Veja, isso tem que ser de uma dinâmica incrível no seu relacionamento conjugal. Você precisa identificar as suas traves, você precisa eliminar traves do seu olho, para você poder ajudar o seu cônjuge. Um precisa ajudar o outro, confrontar o outro, mas numa confrontação amorosa, ao ponto de edificar a vida do outro. É assim que precisa ser feito. Olha, isso tudo é muito difícil, por exemplo, no caso dessa mulher que eu disse, mas Deus dá graça, e Ele não pede aquilo que é impossível para nós fazermos. Se Ele pede este perdão, é possível conceder. Lembrando que você foi salvo por Cristo Jesus na cruz, um Deus que se encarnou, que se humilhou. Paulo diz isso lá em Filipenses capítulo 2, não é isso? Ele se humilhou. O Criador se fez criatura para salvar os seus. Foi humilhado, foi morto. Mas por meio da sua morte e ressurreição, você tem nova vida. E como Paulo diz, você é justificado, você é declarado inocente, mesmo cheio de pecado. Quando Deus olha para você, Ele decidiu não olhar os seus pecados, mas Ele olha o sangue de Cristo derramado na cruz sobre você. E aí nós vemos as Escrituras pedindo para que a gente que a gente deve, dando uma ordem, nós devemos refletir o caráter de Cristo, em qualquer circunstância, em qualquer momento, especialmente nos nossos conflitos. Mostre o erro ao seu irmão. Agora nós temos um grande drama nessa avaliação, antes de mostrar o erro para o irmão. O primeiro erro é uma análise superficial do coração, como essa mulher, ao ponto de achar que não tinha trave nenhuma para ser retirada. Então o conflito apenas é alimentado e vai sendo a solução, a resolução é protelada, vai deixando para outro dia. Ou fazer uma análise tão profunda e extremada, ao ponto de só sentir vergonha, como no caso deste homem,
que chegou a abrir mão da responsabilidade que tinha na liderança do seu lar, porque olhando para o seu passado, ele se considerava incapaz de conduzir o seu lar nos caminhos do Senhor. É preciso tratar o coração. Mas tratar o coração não significa abrir mão das suas responsabilidades diante de Deus. E você ainda pode ser um instrumento eficaz nas mãos do Senhor para tratar o seu irmão. Mas por isso, esse tratamento, ele sempre é feito por uma confrontação amorosa. Quando nós falamos sobre confrontação, esse termo confrontação, sempre vem a imagem de um conflito mais intenso. Mas uma briga, um debate acalorado, e que às vezes envolve até a polícia. Não é isto. Quando nós falamos de confrontação, nós estamos falando de alguém que coloca um espelho na frente de outra pessoa e faz com que a outra pessoa se enxergue, possa enxergar os defeitos que ela não está enxergando. É interessante ver Tiago, lá no capítulo 1, usando essa expressão, né, do espelhar, de usar a palavra de Deus como um espelho. É que por meio da palavra de Deus, nós enxergamos aquilo que nós não enxergaríamos de outra forma. A palavra de Deus fala o que nós somos, quem nós somos, não é? E o que precisamos. A forma como nós chegamos a Cristo. Mas essa confrontação amorosa, ela pode ajudar o irmão a resolver os seus problemas. É uma confrontação com o interesse de realmente ajudar o seu irmão. Pode ser, inclusive, assumindo e confessando os seus pecados diante do irmão. Dizendo para ele, ou para o próximo, estou dizendo aqui, né? Pode dizer, olha, me perdoe, confesse os seus pecados, se arrependa diante dele, reconheça suas traves, e entendendo que o perdão sempre envolve humilhação, não é? Mas busque ajudar o seu irmão a resolver os seus problemas. Também a confrontação amorosa, ela pode ser um grande instrumento para dividir os fardos. Como é bonito ver um irmão, por exemplo, um irmão em Cristo, ajudando outro irmão em Cristo em alguma dificuldade, seja na fala, no seu temperamento, seja no trato com a esposa e com os filhos, e dizendo para ele assim, eu identifiquei um pecado em você que eu também luto contra ele. Eu acho que seria muito bom se a gente pudesse se reunir e estudar mais o que a Bíblia diz sobre isso, e nós pudéssemos orar um pelo outro, e pudéssemos prestar contas, um para o outro, e observar as mudanças que Deus promove em nossa vida. Esta confrontação amorosa, ela é um grande instrumento para dividir fardos entre irmãos. Também para servir de exemplo para outras pessoas. Você já parou para observar a forma como seus filhos enxergam os seus confrontos conjugais? Você está ensinando os seus filhos a como lidar com seus conflitos. Ou você é daquele tipo de mãe que ensina o filho a se vingar do outro. Alguma criança morde seu filho, você fala, vai lá e morde ele também. Ensinando na base da vingança a resolver os seus conflitos. E não de forma bíblica. Serve de exemplo. Mesmo para adultos. As pessoas que estão à sua volta estão observando se você está realmente servindo e refletindo o caráter de Cristo. Fala apenas o que edifica. A confrontação amorosa, ou numa confrontação amorosa, não se fala nada para destruir o relacionamento ou a pessoa, para humilhar a outra pessoa. Veja, verdades precisam ser ditas. E verdades às vezes machucam, mas elas podem ser ditas de forma amorosa. Alguém pode pedir para outra pessoa, perdão a expressão aqui, calar a boca. Se pedir com jeitinho e com carinho, não é? A gente vê isso entre casais de namorado, né? O outro fica até apaixonado. É possível, em uma confrontação amorosa, dizer o que precisa ser dito e o relacionamento ainda se intensificar. Eu me lembro que na época do seminário nós tínhamos um grupo de amigos, nós éramos em 4 amigos, nós éramos mais velhos em relação a outros seminaristas que saíram do ensino médio
e foram para o seminário. Nós passamos por faculdade, pós-graduação, vida profissional, e aí chegamos no seminário. Então nós tínhamos, às vezes, alguns encontros, onde nós orávamos um pelo outro, e nós confrontávamos um ao outro. E me lembro de algumas situações em que nós confrontamos um ao outro, e alguém chorou profundamente. Mas a amizade ainda nos acompanha. Eu fiz irmãos ali. E nós temos contato. E alguns pecados que foram compartilhados naquele momento ainda são cobrados alguma prestação de contas. Numa confrontação amorosa, se diz apenas aquilo que edifica. E nesta circunstância, você pode ganhar um irmão. Veja que é importante você perceber aquilo que outras pessoas estão observando na sua vida e que ninguém diz, a não ser pessoas que realmente te amam ou que querem te machucar. Procure atender aquelas pessoas que amam você. Escute. Talvez elas tenham coisas importantes para te dizer e que possam te ajudar a viver uma vida que realmente agrada ao Senhor. Ela é feita pessoalmente, e pessoalmente manifesta amor sincero. Por que eu pus esse ponto? Nós vivemos numa época de rede social, WhatsApp, e nós temos hoje relacionamentos frios, não é mesmo? Hoje é terrível você sentar numa mesa e alguém na mesa está mexendo no celular. O que ela está querendo dizer? Para todo mundo: não quero conversar. Não converse comigo. Eu quero conversar só com quem eu quero. Está aqui, ó. Não é mesmo? Nós vivemos numa época de um contato impessoal e não pessoal. Tem coisas que precisam ser ditas pessoalmente. Uma confrontação amorosa é feita pessoalmente, olho no olho, mostrando que você realmente se importa com essa pessoa. Valorize isso. Por fim, reconcilie-se. Esta é uma palavra muito bonita no português, não é? Mas muito difícil de ser praticada. Porque a reconciliação, como eu disse antes, ela envolve humilhação, reconhecimento, envolve decisão no perdão, envolve amor. Para isto, você deve pensar: eu não vou pensar mais sobre o ocorrido. Algumas pessoas pensam que o perdão é, por exemplo, esquecer o que aconteceu. E aí colocam numa espécie de arquivo, aonde você vai lá, e até então é um arquivo morto. Mas quando você precisa daquela lembrança, você vai lá e você pega. Aí você vê alguma irmãzinha que lembra que em 1997, no dia 13 de agosto, aquela irmã estava com aquele vestido, e ela disse isso para mim. Lembra? Terrível, não é? Olha, perdão não é esquecer do que aconteceu. O perdão também não é ficar ignorando ou ficar justificando os pecados da pessoa que te ofendeu. O perdão é simplesmente uma decisão. É decidir perdoar. É ter consciência de tudo o que aconteceu. É lembrar, mas mesmo assim, não considerar algo que possa romper o relacionamento. Isto é o perdão. Eu digo que o perdão, ele tem uma condição: o amor. Mas o amor também é uma decisão. O perdão, o amor, não são não tem aspecto emocional simplesmente. Envolve, é lógico, emoção. Sim, mas também decisão. É preciso decidir perdoar. Veja, Deus não esquece o que nós fizemos. Ele decidiu esquecer. E não é um esquecimento passivo, como se algo tivesse feito com que ele perdesse o seu controle e ele olhasse para a história: e agora o que aconteceu? Sofresse uma amnésia. Não, ele decidiu não considerar o seu passado,
Porque quando ele olha para você, como eu já disse, ele vê o sangue de Cristo sobre você. Os seus pecados foram lançados na cruz com Cristo. Foram mortos e enterrados com Cristo. E agora ele te deu uma nova vida. Puxa, que perdão. É possível perdoar outros. Então você deve pensar assim: não vou mais pensar sobre o que aconteceu. Não fica remoendo, não. Não passe a noite acordado pensando naquilo que aconteceu. Decida perdoar. Também você deve dizer, para se reconciliar: eu não vou mais mencionar o que aconteceu e usá-lo contra você. Olha, existem situações terríveis onde esse contexto possa ser aplicado. Num pecado sexual, como uma traição, ou numa agressão física, ou qualquer outro detalhe importante para você e que o outro não atendeu. Mas deve ser uma decisão de não mencionar mais isto, não valorizar mais isso do que o relacionamento que você tem com o próximo. Também dizer: eu não vou falar para as outras pessoas sobre ofensa, não vou valorizar mais isto. Eu não vou permitir que o ocorrido fique entre nós ou que prejudique o nosso relacionamento pessoal. Simplesmente decidir: isto passou. E o que passou ficou realmente no passado. Existe uma frase do Jim Elliot, aqui o pastor John McCarran, conhecem eles muito melhor do que eu, a história desse missionário, deste grupo de missionários que acompanhou o pastor Jim. Ele tinha tudo para ser um grande arquiteto de sucesso nos Estados Unidos, deixou tudo para ser um pastor batista e falar de Cristo entre os índios no Equador. E ele tem uma frase conhecida que diz: aquele que dá o que não pode manter para ganhar, aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, não é um tolo. Este homem, ele reuniu mais 3 amigos missionários e um piloto missionário, e eles decidiram falar para os índios Aucas no Equador. Esses índios eram extremamente violentos. Eles estavam armados, porque era uma região de selva, e ali tinha animais perigosos. Então eles desceram na região, e eles avistaram um grupo de 5 índios Aucas, chegando perto deles. E eles estavam vindo numa atitude agressiva. Decidiram não usar as suas armas. E ali, naquele lugar, naquele rio, na beira daquele rio, eles morreram. Eles sacrificaram as suas próprias vidas para que outros missionários depois pudessem vir e falar de Cristo para aqueles homens. E sabe quem foi depois? As esposas. A esposa do Jim foi falar de Cristo para esses índios. O homem que matou o Jim é o pastor na aldeia. E ele batizou naquele rio a filha do Jim Elliot. Elas decidiram perdoar o homem que matou o seu marido, o seu pai. Encontraram uma oportunidade. Existia um conflito agressivo. Eles não queriam a mensagem do Evangelho, não queriam homens estranhos na sua aldeia. Eles foram levar a mensagem do Evangelho para refletir a glória de Deus naquele lugar. Pagaram com suas próprias vidas. As famílias desses homens insistiram, salvaram uma aldeia inteira. Aquele assassino hoje, ele salva almas para Cristo. Batizou a filha do homem que morreu para levar a mensagem de salvação para ele. Eu quero encerrar aqui e quero orar por você, por mim, para que Deus nos dê paz, tranquilidade no coração, mas também sabedoria
ao ponto de examinarmos o nosso coração e, em momentos de conflito, possamos buscar a glória de Deus e não nossa própria glória. Amém?